Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Se você chegou até aqui, muito provavelmente você está querendo melhorar os seus glúteos e está um pouco curiosa, querendo saber por que muitas pessoas utilizam a mini band, aquela resistência elástica, ou então você deve estar querendo saber se essa mini band ela é realmente eficaz. E nesse vídeo de hoje aqui, eu vou estar tentando explicar para vocês o porquê que é interessante estar utilizando essa mini band e como que ela pode ajudar você a melhorar os seus glúteos da melhor forma possível, tá? Já vou adiantar para vocês que se você chegou até aqui e ainda não é inscrito no canal, não esquece de se inscrever. Eu encontrei esse novo formato de vídeo onde eu consigo explicar bem direitinho as coisas para vocês e isso vai fazer com que seus treinos melhorem bastante, tá? Mas vamos lá, chega de enrolação por aqui. Então, enfim, por que fazer os exercícios com mini band? E aqui a gente já vai matar uma coisa. João, eu tenho que fazer exercícios com mini band se a minha intenção é melhorar o meu glúteo? E a mini band ela é uma aliada muito forte no desenvolvimento de glúteo e você vai entender o porquê ao decorrer desse vídeo aqui. Primeiro, pode ser que esteja chegando gente aqui que não saiba o que é glúteo. Pode ser que tenha gente que saiba, mas pode ser que tenha gente que não sabe. Então, a gente vai começar desde o início para vocês conseguirem entender tudo. Primeiro, glúteo é conhecido por muitos ali como bunda, é aquela parte de trás ali, tá? Onde valoriza na calça jeans, que é algo que as mulheres dão tanto valor, um glúteo bem desenvolvido. E aí a gente não pode esquecer que a gente tem variações, na verdade variações não, a gente tem músculos diferentes quando a gente fala de glúteo. A gente tem glúteo máximo, a gente tem o glúteo médio e a gente tem o glúteo mínimo, que eu não coloquei aqui nessa aulinha de hoje, porque quando a gente fala de volume, de preenchimento de um físico, o glúteo mínimo ele é o que menos importa na hora desse volume todo, porque ele é uma musculatura um pouco mais profunda, é uma musculatura que ela é um pouco menos volumosa, então ela não dá tanta diferença, tá? Então vamos lá, glúteo máximo, essa parte de trás do glúteo, essa parte que fica ali protuberante para trás, e glúteo médio é essa parte lateral. Então sabe aquela parte ali que muitas de vocês têm ali um buraco ali do lado, que vocês vestem a calça, que vocês vestem a roupa, ou então quando vocês põem o biquíni, fica um buraco assim do lado? Então, ali é onde fica o glúteo médio, tá? Então é interessante a gente entender que existe essa diferença de glúteo máximo e de glúteo médio. Por que é interessante a gente entender essa diferença? Porque quando você vai estruturar o seu treino, se você quer desenvolver essa região, você precisa saber qual das duas regiões você quer desenvolver mais e você precisa equilibrar esse treino. Então, se você precisa desenvolver mais o glúteo médio, você tem que ter um volume de treino de glúteo médio melhor do que os demais músculos. É muito comum a pessoa querer desenvolver essa região de glúteo médio, querer corrigir ali que a gente chama de depressão trocantérica e não conseguir justamente porque não tem volume de glúteo médio eficaz o suficiente para isso, tá? Tem até um treino de glúteo ali bem estruturado, mas quando se fala de glúteo máximo, quando você vai olhar ali o glúteo médio da pessoa, o treino dela não é tão eficaz e nem tem tanto volume, o que deixa a desejar ali para gerar estímulo. Agora que vocês entenderam que a gente tem dois glúteos ali, seriam três, mas não é tão importante para a estética em si, né? Qual que seria a função do glúteo máximo? E aqui a gente vai ver uma coisa que nos outros vídeos quem assiste já está cansado de saber, que é um músculo não tem só uma função, um músculo ele tem diversas funções. Quando a gente pensa no glúteo máximo, ele vai ter a função de estender o quadril, que é aquele movimento de jogar a perna para trás que vocês estão acostumadas a fazer na polia. Rotação anterior da pelve. Rotação anterior da pelve é a inclinação. Sabe algumas meninas que têm uma curvatura excessiva na coluna? Aquilo ali é uma rotação anterior da pelve. Rotação lateral do quadril. Então pensa o seguinte, ó. A sua perna, ela encaixa aqui no seu quadril. E a gente consegue, além de abrir a perna assim, a gente consegue rotacionar assim, né? Botar a ponta do seu pé para dentro ou botar a ponta do seu pé para fora. Isso aqui é uma rotação de quadril. E o glúteo máximo, ele consegue fazer a rotação lateral do seu quadril. Ou seja, você consegue girar o seu pé para fora, tá? As fibras superiores, também é uma coisa importante que a gente vai ver logo aqui no decorrer desse vídeo, tá?
Existem várias fibras no glúteo, tem várias divisões ali e cada parte delas é responsável por uma função. Então, se você quer ser pontual e assertivo na hora de desenvolver um glúteo, você tem que saber disso aqui, ó, porque é fazendo isso que você vai conseguir fazer uma hipertrofia regionalizada, uma hipertrofia direcionada, te trazendo um físico mais harmônico, tá? Então vamos lá, ó. As fibras superiores, elas auxiliam na abdução do quadril. Então o movimento de abrir a perna assim, as fibras superiores do glúteo máximo também fazem. E as fibras inferiores, que é a parte de baixo do glúteo, aquele glúteo gota, deixa eu ver se eu acho aqui para mostrar para vocês, para ficar mais simples de especificar. Aqui, ó. Vocês estão vendo essa parte baixa aqui? Isso aqui são as fibras inferiores do glúteo máximo. Essas de cá são as fibras superiores. Então, o que eu estou dizendo para vocês aqui, ó? Essas fibras superiores auxiliam na abdução do quadril, que são essas aqui. E essas fibras inferiores, elas auxiliam na adução. Nem lembro se eu falei certo, Jesus, mas enfim. Superiores, que são essas, ajudam a abrir essa perna para cá, e inferiores, que são essas, ajudam a fechar aqui a perna, fazer a adução do quadril, tá? Então essas aqui são as funções do glúteo máximo. O glúteo médio, ele tem mais funções que o glúteo máximo. Então ele faz a abdução do quadril, que é esse movimento aqui, ele faz a rotação lateral da pelve, lembra, inclinação anterior é assim, então a rotação lateral da pelve é assim, como se o seu quadril tivesse parado aqui e ele fizesse esse movimento assim, ó. Só que para o lado ipsilateral. O que isso quer dizer? Que ele vai fazer esse movimento desde que seja para o lado que o seu pé está apoiado no chão. Quando você tira um pé do chão, ele trabalha fazendo a rotação lateral da pelve para o outro lado, que é o lado que o pé fica apoiado no chão, tá? E aí, as fibras anteriores desse glúteo médio trabalham fazendo a rotação medial do quadril, a flexão do quadril e a rotação anterior da pelve. Não vou explicar tudo não, porque senão vai ficar muita informação aqui e aí vai acabar enlouquecendo vocês, tá? E as fibras posteriores desse glúteo trabalham fazendo rotação lateral do quadril, extensão do quadril e rotação posterior da pelve. João, por que você está me explicando tudo isso? Só porque eu queria saber se eu tenho ou não que fazer exercício com mini band para os glúteos. Calma que vocês vão entender já já. Então pensa que todos esses movimentos aqui são de responsabilidade, tanto do glúteo máximo quanto do glúteo médio. E aí a gente tem o que quando a gente utiliza a mini band? A gente vai ter uma liberdade para estar escolhendo ali o direcionamento do vetor de resistência. Então assim, ó, pensa, se a gente olhar aqui, ó, vocês estão vendo que tem vários feixezinhos de fibras aqui em várias direções. E se vocês olharem aqui também, parece um leque com feixes em várias direções. O que acontece é, pouquíssimas academias têm aparelho suficiente para que a gente consiga trabalhar o seu glúteo em todas essas direções de fibras. E dentro do treinamento, a gente sabe que quando a gente alinha um vetor de resistência, ou seja, quando a gente alinha a força ao direcionamento da fibra, a gente consegue excitar mais aquela fibra. É como se a gente chegasse nela e dissesse assim, ei, acorda aí, eu quero que você trabalhe. Então, com o elástico, com a mini band, a gente consegue fazer esse direcionamento de uma forma mais eficaz, que muitas vezes só com a máquina você não consegue, tá? E aí, a gente já entra dentro da... olha o tamanho do pleonasmo, meu Deus do céu. Me perdoe, mas eu não vou cortar o vídeo não. E aí, aqui a gente já entra em arquitetura muscular, tá? E aí a gente tem o direcionamento das fibras, cada uma tem um ângulo de penação, tipo de fibra, fibras do tipo 1, fibras do tipo 2, capacidade de produção de força. Então, cada musculatura tem um local onde ela consegue produzir mais força durante o arco de movimento. É uma parte bem complexa, mas que vocês precisam saber que existe, tá? E aqui eu vou pegar em um ponto muito importante que a mini band também é uma aliada no seu objetivo de desenvolver glúteo. Por quê? Além de a gente conseguir fazer um direcionamento do vetor de resistência para os feixes de fibras que a gente quer, a gente tem um ponto de torque da mini band
que vai de acordo com a capacidade de produção de força do glúteo. Então pensa assim, ó, o glúteo, ele é um músculo que ele consegue, deixa eu ver se eu botei aqui, não, mas eu vou explicar. O glúteo, ele é um músculo que ele tem a maior capacidade de produção de força com o quadril em neutro. Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês aqui o que é um quadril neutro. Não. O cabo. Que deve aparecer. Pronto, perfeito. Ó, aqui eu vou ter a imagem. Queria uma que tivesse as duas fases do movimento para mostrar para vocês. Tutorial de como perder retenção no vídeo do YouTube. Vá procurar o que você vai mostrar para o cliente, para quem está assistindo na hora. Enfim, se você quer informação de qualidade, vocês vão ficar por aí que vocês vão ter informação de qualidade. Mas a gente só sabe o que a gente vai precisar quando a gente começa a fazer e precisa mostrar para vocês o que é necessário. Tá, dá para eu usar esse aqui como exemplo, ó. Pensa o seguinte, a gente tem duas fases no movimento de extensão do quadril. A gente tem a fase quando a sua perna está aqui na frente e a gente tem a fase quando a sua perna está aqui atrás. O seu glúteo, ele tem a maior capacidade de produção de força quando o quadril está em neutro e vai passando para uma hiperextensão. Tá vendo que aqui a gente está com o quadril estendido? Então aqui é onde o seu glúteo consegue produzir mais força. E o que acontece quando a gente utiliza uma mini band? A gente consegue ter um perfil de resistência onde quanto mais você estende o quadril, mais difícil fica. E o que isso vai fazer com o seu glúteo? Vai fazer com que quanto mais aqui ele chegue, maior seja a necessidade de produção de força e a gente tenha um excelente grau de excitação do seu glúteo e de recrutamento na fase que você precisa que ele trabalhe. Isso aí é muito interessante porque a gente soma a necessidade de produção de força do exercício com a capacidade de produção de força do músculo e a gente tem um ambiente perfeito, tá? Um outro ponto que é muito importante para a gente trabalhar com as mini bands é o seguinte: quando a gente pensa em desenvolver uma musculatura de maneira que a gente quer que ela cresça na frente das outras musculaturas, vocês precisam trabalhar ela de forma isolada. Por quê? Além de trabalhar ela de forma multiarticular, a gente vai trabalhar ela em específico. Exercícios multiarticulares, pessoal, são todos aqueles exercícios que movimentam mais de uma articulação, tá? Então, movimentou joelho, quadril, tornozelo, movimento uniarticular. Movimentou só a articulação do quadril, como esse exemplo aqui, movimento isolado, uniarticular, tá? O que vai diferenciar? Primeiro, capacidade de produção de força no exercício multiarticular é muito maior, porque a gente tem mais músculos envolvidos. Recrutamento de mais de um grupo muscular, de vários grupos musculares, pequenos ou grandes, nos multiarticulares, e nos isolados a gente consegue direcionar mais essa necessidade de produção de força para aquele músculo que a gente quer que trabalhe, tá? Por que é interessante fazer isso? Porque quando você trabalha com exercícios multiarticulares, você divide muito o estímulo. Pensa o seguinte, para vocês entenderem melhor, quadríceps. Quando vocês fazem agachamento, a gente tem o quadríceps trabalhando, mas quando vocês fazem a cadeira extensora, a gente direciona aquele estímulo para o quadríceps. A mesma coisa é aqui, tá? Quando você faz um agachamento, o glúteo trabalha, sim. Ele pode trabalhar de forma eficaz, principalmente quando você passa ali dos 90 graus, fica entre os 100 e os 110 graus de flexão de quadril. Porém, quando você direciona para, por exemplo, um exercício com um mini band, você direciona isso de forma isolada, tá? E aí a gente tem aqui o que eu acabei de explicar da resistência elástica, que é a mini band ser perfeita para o torque do glúteo. Só que a gente tem um porém que a gente também não pode esquecer. As mini bands, elas têm um limite, porque você não vai ter uma mini band que pesa 300 kg, 200 kg, 100 kg, 80 kg, que nem você consegue pegar na elevação pélvica.
Então isso vai ser muito limitado. E a minha recomendação é para você utilizar as mini bands como exercícios de pré-ativação, que a gente consegue escolher exatamente a região que a gente quer ativar, ou como exercícios acessórios. O que é isso? Você já executou um treino ali, você já executou bons agachamentos, você já executou boas elevações pélvicas, já trabalhou bem o glúteo com exercício que você consegue pegar peso, e a gente coloca as mini bands como exercícios acessórios, meio que para lapidar tudo aquilo que foi feito, como se a gente estivesse mesmo ali esculpindo o seu glúteo, tá? E aí, para você montar treinos eficazes, você precisa considerar todas essas variáveis. Que se você está meio perdido, se você está com dificuldade, se você já tentou e não conseguiu, ou se você quer a minha ajuda para montar o seu treino levando em conta tudo isso, vou deixar o link da minha consultoria aqui na descrição desse vídeo e no primeiro comentário fixado. Só você clicar lá que você vai ver todo o meu trabalho, todos os meus antes e depois, todas as mudanças que eu já provoquei nas pessoas, e também vai ter o meu WhatsApp para você falar diretamente comigo se ficar com dúvida, tá? Então, qualquer dúvida, primeiro o link da descrição aí ou o link dos comentários fixado, você vai ter o melhor treino de glúteo que você já teve na sua vida, certo? E aí, vamos finalizar aqui da seguinte forma. Pensa o seguinte, a gente junta perfil de resistência, mais ponto de maior torque, mais o direcionamento do estímulo, e o que a gente tem é um ambiente de excitação e recrutamento perfeito. Então, você já treinou como deveria treinar, a gente chega ali e dá aquele toquinho de mágica no seu glúteo para que ele venha desenvolvendo como a gente quer que ele desenvolva, tá? Porém, eu vou deixar aqui duas coisas em aberto nesse vídeo que eu vou querer saber de vocês, se vocês querem vídeo sobre esses temas em específicos ou não, que é, tá, a gente entendeu que tudo isso aqui acontece quando a gente trabalha com mini bands, mas o seu glúteo, ele tá ativo para isso? Você tá conseguindo sentir a contração ali do seu glúteo naquele momento que você tá treinando? Ele tá ativo o suficiente para trabalhar como a gente quer que ele trabalhe? Uma outra pergunta que eu faço para vocês: tem alguma musculatura roubando a função desse glúteo? Você consegue sentir ele ou você sente só outras musculaturas e não sente o seu glúteo trabalhar? É um questionamento que eu digo aqui que eu deixo aqui para vocês no final desse vídeo. Se vocês gostaram e ainda não são inscritos no canal, se inscrevam aqui. Eu estou aqui tentando trazer para vocês treinamento explicado com um pouquinho mais de detalhes para que você consiga criar uma linha de raciocínio e não faça as coisas simplesmente porque pega mais, porque sinto mais, porque coisas do tipo, para que você consiga elaborar treinos que vai te trazer resultados, para que você muitas vezes tenha ali um ponto que é fraco e vendo os meus vídeos você consiga melhorar ele para que eu consiga te ajudar, tá? Então, se não for inscrito ainda, se inscreve aqui no canal, ativa as notificações, tamo junto, let's bora!